Vamos iniciar então a nossa aula de hoje. Vida cristã, nós vamos falar sobre vida cristã. E o nosso tema de hoje é dons e talentos. E que nós possamos aquecer o nosso coração, nos fortalecer por meio dessa aula, por meio da palavra de Deus. Não tem como falar de vida cristã sem falar da palavra de Deus, sem buscar direção na palavra de Deus. Então é nesse caminho, nessa trajetória que nós vamos seguir nessa aula de hoje. Dons espirituais e talentos apresentam semelhanças e diferenças. Tratam-se ambos de dádivas divinas que devem ser usados a favor do outro e não em propósitos egoístas. Então, no primeiro momento, nós precisamos lembrar de que os dons espirituais, os talentos ou habilidades que Deus nos concede, são dádivas de Deus, e isso para um propósito, sempre em função do outro, sempre em função do próximo, nunca para nada que seja voltado para nós mesmos, para o nosso egocentrismo, para a nossa vida individualista. E nós vivemos numa sociedade assim, uma sociedade que muitas vezes as pessoas focam nos seus dons, nos seus talentos, com o objetivo de apenas ter benefício próprio. E nós percebemos que o foco deveria ser o contrário. Porque se ambos são dádivas de Deus, Deus quem nos dá, nós deveríamos usar para que o nome de Deus fosse glorificado por meio dos nossos dons e talentos. Talentos nós podemos chamar também de habilidades, e todas as pessoas podem ter. Então, é algo assim que nós vamos ter que destacar na nossa aula, porque o talento, a habilidade, é uma coisa que todo mundo pode ter. Deus concede a todos, dons, talentos. Cada pessoa tem uma habilidade ou um talento para fazer alguma coisa. Independente de qual seja o talento, qual seja a habilidade, todos nós, sem exceção, todas as pessoas acabam tendo esse talento, essa habilidade, porque ela vem de Deus. É Deus que nos concede. Mas dons espirituais, que nós vamos focar aqui, por ser o tema da nossa aula Vida Cristã, nós vamos focar nos dons espirituais. E os dons espirituais são somente para os filhos de Deus. Ou seja, ambos pertencem à graça, à misericórdia, à bondade, ao amor de Deus pelas nossas vidas, pela vida do ser humano. Mas os dons espirituais são exclusivos para aqueles que são filhos de Deus. E aí nós vamos caminhar nessa direção, porque nós vamos perceber o porquê disso. Ambos vêm de Deus. Então, tanto os nossos talentos, nossas habilidades e os dons espirituais que ao longo da nossa vida a gente acaba se desenvolvendo, são dádivas de Deus. É Deus quem nos dá tanto os dons espirituais como os talentos. A palavra talento é proveniente do latim talentium. A palavra pode apresentar diferentes significados, fazendo referência à engenhosidade ou alguém que possui habilidade para realizar uma tarefa. Então, a gente percebe que a palavra talento está relacionada à habilidade que cada um de nós temos em viver certas situações, em realizar certas coisas. Então, tem a ver com as nossas habilidades. E uma das interpretações mais aceitas menciona a capacidade de desenvolver uma atividade com inteligência, ou ainda, apresentar aptidão para algo. Então, quando nós falamos de talento, se realmente a gente tem algum talento, está relacionado à habilidade que temos em fazer algo, a aptidão para a gente desenvolver algo, e tudo com inteligência. E nisso nós podemos lembrar principalmente que qualquer pessoa pode às vezes ter um dom, um talento, uma habilidade para poder dar uma aula, ser um professor, e nós vamos caminhar nessa direção.
Mas quando nós entramos em dons espirituais, nós vamos ver que somente aqueles que pertencem de fato ao povo de Deus, que são alcançados pela graça, pela misericórdia, e agora por meio do Santo Espírito, essas pessoas podem se tornar mestres, professores, mas com certeza destinados pelo agir de Deus, pelo agir do Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos entrar então, principalmente no Novo Testamento, as palavras de origem grega, carismata, que significa presente recebido pela graça divina, sem que haja mérito próprio, e pneumático, que significa algo que pertence ao Espírito Santo. E essas palavras são traduzidas no Novo Testamento como dons. Então, por isso que há uma diferença. Quando nós falamos de talentos, nós falamos de habilidades que qualquer pessoa pode ter. Mas quando nós falamos de dons espirituais, é algo vindo diretamente de uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos caminhar nessa direção, nessa perspectiva. Então, nós podemos falar que os dons, na verdade, que os dons espirituais, eles têm origem, na carismata. O que é carismata? É a manifestação concreta da caris, ou seja, a graça divina. É a palavra grega que é usada para graça, caris, que significa a manifestação da graça divina. E a graça de Deus é a origem de todo dom. A origem dos dons espirituais nunca está no homem, mas na graça de Deus. Ou seja, a gente tem os dons espirituais, eles vêm de Deus, e isso é uma ação totalmente voltada do Espírito Santo de Deus na vida dos crentes. Nós falamos aqui de vida cristã, então nós estamos falando para nós, os crentes, os filhos de Deus, aqueles que são alcançados pela graça e misericórdia de Deus, e que agora, por meio do Santo Espírito, esse Espírito Santo, ele nos concede dons espirituais. E quanto ao seu modo de atuar, a gente pode lembrar também aqui, perceber, que os dons são os diaconia. A palavra aqui no grego, que muitas vezes é usada também, é diaconia, no sentido de que os dons é a prontidão para servir, é concentrar não em mim mesmo, mas no outro, é buscar não minha autoedificação, mas a edificação do meu próximo. Então, ao mesmo tempo que o dom espiritual, ele é uma manifestação da graça divina, que é uma bênção de Deus, não é fruto da nossa capacidade, da nossa força, mas é fruto da graça e da misericórdia de Deus, esse dom também, ele atua de maneira que nós podemos servir, ou seja, a diaconia. Então, o foco para os dons espirituais não pode ser o ser humano em si, mas tem que ser o próximo, as pessoas à nossa volta, a comunidade, a igreja, os irmãos, a sociedade, as pessoas. Ou seja, nós deveríamos usar os nossos dons espirituais para poder abençoar e servir as pessoas. E quanto à sua finalidade, ou seja, o seu propósito, os dons são ergamata, isto quer dizer obras exteriores, é a palavra grega para obras ergon, que também nós podemos traduzir por ergamata, que significa obras exteriores. E isso revela para nós que a igreja é a continuação histórica da encarnação de Cristo. Somos o corpo de Cristo na terra. E a finalidade do dom é a realização de alguma obra concreta, uma ajuda a alguém, a edificação da comunidade. Então, nós podemos partir de um pressuposto que os dons espirituais são dados por Deus mediante a sua graça, mediante o seu amor, sua misericórdia, e principalmente para que nós possamos, como igreja, servir o outro, servir o próximo, servir as pessoas, para que isso seja testemunho, seja uma reflexão da própria pessoa de Cristo por meio dos nossos dons, ou seja, o testemunho nosso como cristãos, em revelar Cristo, em revelar Deus para as pessoas. Então, nós podemos entender isso.
que os dons espirituais são dados aos filhos de Deus com o propósito de servir e dar testemunho do reino de Deus e das coisas de Deus. Lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, todo o capítulo aqui vai falar sobre os dons espirituais, mas eu ressaltei que para nós, a partir do versículo de número 28 ao 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28 ao 31. Assim diz a palavra do Senhor. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o mesmo dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Então, Paulo aqui, escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, ele traz uma relação aqui relacionada aos dons espirituais. Dons que são realmente dádivas de Deus, da graça de Deus, para um propósito que é servir a Deus e principalmente para que isso seja testemunho para outras pessoas. E Paulo aqui, depois dele destacar todo esse processo aqui, falar dos dons que são dados pelo Espírito Santo de Deus, ele fala assim: entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Então, é uma finalidade da palavra de Deus nos orientar que nós temos dons que são concedidos pelo Espírito Santo de Deus. E nós devemos buscar entender esses dons nas nossas vidas, para a nossa caminhada e principalmente para a nossa vida a serviço de Deus e do reino de Deus. A igreja de Corinto tinha sérios problemas relacionados ao culto cristão. Um deles era sobre o uso e o abuso dos dons espirituais. Então, Paulo está centralizando aqui um problema que existia na igreja de Corinto. Apesar da igreja ser destacada e Paulo falar sobre os dons da igreja, nós percebemos que a igreja caminhava numa direção totalmente equivocada relacionada aos dons. Ou seja, estavam sendo usados de maneira incorreta, de maneira que não agradava a Deus. E por isso Paulo, ele chama a atenção aqui dos crentes, da comunidade de Corinto, com relação aos dons. E é tão interessante que Paulo fala de dons aqui espirituais na igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha os dons concedidos pelo Espírito Santo de Deus, mas também era uma igreja que era conhecida por Paulo como uma igreja carnal, uma igreja imatura, uma igreja que estava vivendo um contexto de divisão, uma igreja que estava vivendo um contexto de egocentrismo, de competição. Por quê? Por causa dessa dificuldade em entender o propósito original dos dons espirituais na vida da comunidade. E este capítulo não é uma lista exaustiva dos dons espirituais. Há muitos dons. A gente tem diferentes dons e um dom não é superior ao outro. Alguns têm mais que outros, todos procedem do Espírito Santo e o seu propósito é edificar o corpo de Cristo, a igreja. Então aqui, na verdade, nós estamos trazendo uma relação de alguns dons aqui, mas existem vários dons, que nós podemos ver na palavra de Deus, que são dádivas e são realmente ações do Espírito Santo de Deus na vida do crente. E nós podemos perceber isso ao ler as Escrituras Sagradas. E é tão interessante que Paulo, ele compara o corpo de Cristo a um corpo humano. Cada parte tem uma função especial que é necessária ao corpo em sua totalidade. As partes são diferentes, com um propósito, e apesar de suas diferenças, devem trabalhar juntas. E aí nós podemos perceber duas coisas interessantes. Os cristãos devem evitar dois enganos comuns. Primeiro,
sentir-se muito orgulhoso de suas habilidades, ou pensar que não tem nada que oferecer ao corpo de Cristo. Então é um perigo que nós podemos correr na caminhada. E nós vamos destacar aqui esses dois, perigos relacionados aos dons, relacionados às habilidades. O primeiro, o perigo do complexo de inferioridade. Ficar ressentido por não ter este ou aquele dom espiritual. É imaturidade espiritual. Ou seja, estava havendo um conflito na igreja de Corinto, porque muitas pessoas estavam focando em algum tipo de dom e outros não tinham esse dom, e muitos estavam se sentindo menosprezados, ou seja, se sentindo num processo de autocomiseração. Não achava que era uma pessoa importante na comunidade porque não tinha aquele dom. Então, Paulo está nos alertando aqui que não há um dom melhor do que o outro nesse aspecto. Todos são bênçãos de Deus, são para a contribuição do corpo de Cristo, para que a igreja seja edificada e para que possamos dar testemunhos de Cristo Jesus. Então, é culpar Deus de falta de sabedoria. Quando a gente vive nesse complexo de inferioridade, nos ressentido por não ter certos dons, isso nós estamos agindo de maneira imatura, na vida espiritual, e nós estamos culpando a Deus por falta de sabedoria, porque Deus dá a cada um, por meio do Santo Espírito, conforme a sua sabedoria, conforme a sua soberana graça e conforme o seu querer. Devemos exercer nosso papel no corpo com alegria e com fidelidade. Nenhum membro da igreja deveria se comparar, nem se constratar com qualquer outro membro. Somos únicos e singulares para Deus. Então, nós não podemos cair nesse perigo de nos achar inferior, de achar que a gente não tem nada a oferecer à igreja, às pessoas, à comunidade, à família, porque todos nós que temos Jesus, que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, que temos o Santo Espírito que habita no nosso coração, esse Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus, tem concedido a cada um de nós dons espirituais. Ah, pastor, mas eu não tenho dom de pregar, eu não tenho dom de pastorear, eu não tenho dom de ser mestre. Mas algum dom você tem, porque você tem o Santo Espírito de Deus. E o fato de você ter o dom de mestre, ou ser pastor, ou ter o dom de curar, isso não significa que você é melhor com aquele que tem apenas o dom de servir. Ou seja, todos os dons diante de Deus têm a sua importância. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Mas também, por outro lado, tem o perigo do complexo de superioridade. Nenhum membro da igreja pode envaidecer-se pelos dons que recebeu. Não há espaço para orgulho no meio da igreja. Não podemos nos sentir inferiorizados, mas também não podemos agir de maneira orgulhosa, soberba, achando que porque eu tenho esse dom, eu sou melhor do que o meu irmão, eu sou o melhor da igreja. Pelo contrário, todos os dons são para servir um ao outro. O foco não somos nós mesmos, mas o foco é o outro, a edificação do outro, ser bênção na vida do outro. É para isso que tem os dons espirituais, para que a igreja seja edificada e para que Cristo seja glorificado através de nós. E nós percebemos aqui que esse era o problema na igreja de Corinto. Alguns crentes, alguns cristãos ali, estavam se sentindo menores, desprezados, totalmente se sentindo sem importância no meio da igreja, no meio da comunidade. Mas, por outro lado, muitos crentes ali estavam totalmente também agindo de maneira soberba, de maneira orgulhosa, porque tinha certos dons e se achava melhor do que o outro, se achava o melhor da comunidade, o mais importante da comunidade. E nós podemos sermos alertados através desse estudo, através dessa aula, através dessa palavra, para que a gente tenha um equilíbrio. Não podemos nos achar
o insignificante. Mas também não podemos nos achar que somos o rei da cocada. Ou seja, aquele que é o cara, aquele que está à frente e tudo gira em torno dele. Não. Nós somos servos de Cristo. Nós somos servos do reino de Deus. Nós somos servos para servir uns aos outros. Lá em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com que a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Glória a Deus, queridos. Os nossos dons, as nossas habilidades são para servir os outros, para servir o próximo e para glorificar a Deus. É por meio da multiforme graça de Deus, ou seja, a graça, a dádiva, o favor imerecido de Deus, estabelecido nas nossas vidas, e que agora nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que começa a agir de maneira poderosa e sobrenatural, concedendo a nós dons espirituais, para que a gente possa servir a Deus e ao próximo. Esse é o objetivo dos dons. Esse é o objetivo das habilidades que cada um de nós temos. Só que há uma questão, igual nós estamos focando aqui nessa manhã, é que habilidades todos podem ter, mas os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo de Deus. Mas olha como que é interessante. Muitas pessoas que realmente têm as suas habilidades e que não conhecem a Cristo, podem usar as suas habilidades, os seus talentos para benefício próprio, para engrandecimento próprio. E são totalmente coisas equivocadas. Porque se nós recebemos de Deus, se são dádivas de Deus, fruto da graça de Deus, o certo deveria ser para a glória de Deus. Mas também temos pessoas que têm habilidades, não conhecem Jesus e ainda assim conseguem usar as suas habilidades para servir o outro e até mesmo glorificam a Deus, apesar de não conhecer a Deus. E às vezes muitos crentes que têm os dons espirituais, que entendem que são dádivas também do Espírito Santo de Deus, da graça de Deus, que é o Espírito Santo de Deus que concede esses dons, por causa da nossa natureza pecadora, nós podemos ainda assim usar esses dons de maneira equivocada, totalmente contrária à palavra de Deus. Então tem ambos os perigos. Mas o que nós precisamos entender, que como crentes, o povo de Deus, os dons espirituais que nós recebemos do Senhor, tem que ser usado para a glória dele e para a edificação do corpo de Cristo. Pastor Rômulo. Oi, amigão. O senhor quer compartilhar alguma coisa para nós aí sobre os dons? Gostaria sim. Pensando um pouquinho nessa questão da igreja de Corinto, a igreja de Corinto, eles agiam de maneira típica quando estavam juntos, ou seja, eles competiam por destaque. Cada um deles alegava ser o melhor. Que doideira, né? Que loucura. Então, nós vivemos num tempo de muita competição. Então, isso não é novo. Sempre teve essa competição no coração dos seres humanos. E é interessante que a igreja, argumentou Paulo, é o lugar, por favor, escutem isso, hein? É o lugar no qual nos descobrimos aceito pelo que somos, livres para ser
o que Deus nos criou para ser. O ambiente da igreja é um ambiente que deve ser, e pela graça do Cristo, muitas vezes é, e nós precisamos perseverar para que seja, é um ambiente de aceitação, de inclusão, onde o outro é amado, respeitado e promovido pelos demais. Na igreja nós não somos competidores, nós somos uma comunidade. Tanto que a imagem que Paulo usa é a imagem do corpo, para explicar exatamente essa relação de uns para com os outros. Todos somos parte importante do corpo de Cristo. Ou seja, isso significa que não há nada no corpo que seja trivial, não há nada e ninguém no corpo que não tenha valor, não há nada e ninguém no corpo de Cristo que não tenha importância. É isso, meu irmão. Bênção de Deus, pastor. Maravilha. E esse era o problema que estava acontecendo na igreja de Corinto. E por isso Paulo, ele escreve, né, a igreja, orientando, corrigindo, exortando, também trazendo esse desafio, um discernimento de que nós, como povo de Deus e como corpo de Cristo, nós temos algo a oferecer um para com o outro. Ou seja, os dons são dádivas de Deus, são bênçãos do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa viver em serviço, para que o nome de Deus seja glorificado. Quando nós nos colocamos como centralidade e achando que somos melhor uns com os outros, pelo dom que eu possuo, nós perdemos o foco. Nós totalmente vivemos contrário à palavra de Deus. E é interessante a gente lembrar disso. Eu falei no início, mas acabei que eu não usei um exemplo assim específico, mas a diferença de dons espirituais e os talentos, ou seja, habilidades, né? No sentido de que os talentos, todas as pessoas podem ter uma habilidade. Vamos pegar um exemplo aqui. Muitas pessoas podem ter habilidade para ensinar e se tornar um mestre, um professor, e você dar aula em faculdades, escolas, dar aula em vários aspectos. Mas somente os filhos de Deus, aqueles que recebem os dons espirituais de Deus, serão capazes de se tornar mestres e professores dentro do reino de Deus e na comunidade. Porque é diferente. Tem muitas pessoas que têm a habilidade de dar uma aula, de ser um professor na sociedade, no dia a dia. Isso também é servir, mas relacionado à vida cristã, somente aquele que recebe de Deus esse dom por parte do Espírito Santo de Deus pode dar uma aula relacionada às Escrituras Sagradas. Então, essa é a diferença. E por isso que os dons espirituais são, de fato, dons provenientes do Espírito Santo. Tem gente que é excelente professor no dia a dia, na vida, mas não consegue ensinar a palavra de Deus. Porque somente aquele que recebe o dom espiritual de ensinar a palavra de Deus pode, então, ser um professor eficaz e eficiente no corpo de Cristo. E isso eu estou pegando aqui a questão do ensino, mas vários aspectos. Tem pessoas que são excelentes administradores em uma empresa, em qualquer outro lugar. Mas se for administrar uma igreja, uma instituição do corpo de Cristo, não consegue ter o mesmo êxito, porque somente aqueles que têm os dons espirituais nessa área pode servir de fato, com maneira eficaz o corpo de Cristo. Então essa é a diferença. Tem muita gente que tem habilidade até para servir no dia a dia, mas somente aqueles que têm o dom espiritual de servir, do Espírito Santo, vai conseguir servir de fato a comunidade, servir as pessoas e servir o reino de Deus. Então essa é a separação que nós temos que ter de dons e talentos. E aqui em Efésios, Paulo também ressalta aqui algumas coisas que estavam acontecendo no meio da igreja de Éfeso. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, aqui Paulo também escrevendo à igreja de Éfeso, Paulo traz também essa certeza de que nós somos o corpo de Cristo. E o objetivo dos dons espirituais é para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificado. E para que todos cheguem e alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Esse é o propósito dos dons espirituais sobre a nossa vida. É para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente viva uma vida de edificação, para que a gente viva em unidade e a gente possa atingir a plenitude de Cristo. Ou seja, sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, por meio dos nossos dons que recebemos do Espírito Santo de Deus. João Calvino, ele escrevendo sobre 1 Coríntios, capítulo 12, em um dos seus comentários da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele define aqui para nós que os dons, ele define de 3 maneiras, que os dons devem ser usados para servir a Deus. Então, de maneira muito simples, de maneira assim muito bíblica e teológica, os dons espirituais é para servir a Deus. Esse é o foco, esse é o objetivo de nós descobrirmos os nossos dons dados pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o foco de nós termos habilidades, é para a gente servir a Deus. Não servir a nós mesmos, mas servir a Deus. Ou seja, em primeiro momento, todas as nossas habilidades, tudo aquilo que recebemos do Espírito Santo de Deus, é para servir a Deus. Não podemos perder isso de vista, porque senão não adianta você ter dom nenhum e reconhecer o seu dom e saber que, de fato, Deus, por misericórdia e graça, por meio da ação do Santo Espírito, tem concedido a você dons espirituais. Mas se você não usar para servir a Deus, não adianta nada. Ou seja, para servir a Deus. E é por isso que Paulo, ele escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 12, ele fala sobre os dons espirituais. Ele aponta alguns dons espirituais. E ele encerra o capítulo falando, então procurai com zelo os melhores dons. Mas aí ele fala assim, mas eu quero mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. E aí ele começa no capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada tem sentido. Ainda que eu pegue todos os meus bens, eu possa vender e dar aos pobres, ainda assim não tem valor, não tem significado. Ou seja, ele mostra para nós que muito melhor do que dons, há um caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor. Porque os dons têm que nos conduzir a uma vida de amor a Deus. E quem ama a Deus serve a Deus. E por isso que o caminho sobremodo excelente é o caminho do amor. O amor de Deus, o amor que vem de Deus, que enche o nosso coração de Deus, para que a gente possa servi-lo. E esse é o objetivo dos dons espirituais, a gente servir a Deus. Mas Calvino também fala que os dons devem prover edificação aos crentes, na perspectiva de que nós temos os dons espirituais para servir a Deus. E nós também servimos uns aos outros. E isso promove edificação, um na vida do outro. Os dons espirituais têm que promover edificação na comunidade, na igreja, na vida dos crentes, na vida um do outro.
E não apenas para a nossa própria edificação, ou para o nosso egocentrismo, ou apenas para o nosso crescimento. Pelo contrário, para o crescimento da igreja, do corpo de Cristo. É para a edificação de cada um de nós. Então, os dons são usados para a edificação da igreja. Quando a igreja não está sendo edificada pelos dons mútuos dos crentes, a igreja está caminhando de uma maneira totalmente equivocada, aonde estão focando em disputas, em competições, assim como o pastor Romulo falou, mas o foco é a edificação dos crentes. O seu dom, as suas habilidades têm que contribuir para a edificação de uma outra pessoa. E é para isso que nós recebemos dons espirituais de Deus. É para isso que Deus, por misericórdia e graça, permite nós termos habilidades, para que a gente possa edificar a vida de outras pessoas. E também Calvino fala que os dons devem conduzir os crentes à unidade. Na igreja de Corinto estava uma bagunça, porque ao invés de trazer unidade para o corpo de Cristo, estava trazendo divisão, estava trazendo competição, soberba. Ou seja, os crentes estavam divididos, afastados da comunhão, do relacionamento um com o outro, por causa do mau uso e do entendimento dos dons. Os dons é para gerar unidade na igreja. Quanto mais a igreja desenvolve e entende os seus dons como cristãos, mais nós nos tornamos unidos em Cristo Jesus para servi-lo e para a edificação do corpo. Então, um dos resultados de uma igreja que vive unida, em comunhão, em unidade, é uma igreja que entendeu o propósito dos dons espirituais. E isso Calvino traz para nós. A dinâmica dos dons espirituais é um dos recursos mais poderosos que Deus providenciou para que a igreja tivesse um crescimento saudável. Então, a igreja de Corinto tinha tudo para ter um crescimento saudável. A igreja de Corinto tinha toda graça, misericórdia e ação do Espírito Santo de Deus para que essa igreja pudesse ser uma igreja saudável, crescer de maneira saudável. Mas nós vemos que essa igreja é uma igreja chamada de uma igreja carnal, uma igreja imatura, uma igreja que era ainda assim uma igreja como se fosse crianças, não tinha maturidade, mas porque é uma igreja que se perdeu com relação aos dons espirituais. É de extrema importância que os crentes descubram, desenvolvam e usem os dons recebidos de Deus para a edificação da igreja. Então, esse é o propósito dos dons. E Paulo, lá em Efésios, onde eu já li, capítulo 4, versículo 8, diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, Deus nos concedeu dons. E por isso é importante nós, como corpo de Cristo, nós como igreja, nós como servos e servas de Deus, descobrirmos os nossos dons. E como que nós podemos fazer isso? Cada um deve observar em si mesmo o que mais gosta, o que mais se identifica para fazer, o que mais toca o seu coração e o que mais o motiva. Então, uma das maneiras de nós descobrirmos os dons espirituais sobre as nossas vidas é a gente fazer um autoexame de nós mesmos. O que nós mais gostamos? O que mais toca o nosso coração para fazer? O que mais nos motiva na caminhada cristã? Tem gente aqui, se eu pudesse abrir aqui para vocês poderem compartilhar assim, com certeza muitos de vocês, às vezes poderiam falar, pastor, o que toca o meu coração, o que eu gosto de fazer,
o que eu me identifico para fazer, o que me motiva é o dom de servir. Eu entendo que eu recebi esse dom do Espírito Santo de Deus. Eu sou um servo, uma serva de Deus, que entendo que o meu propósito é servir. Então, tudo que eu faço na comunidade é servir. É servir a Deus, é servir os meus pastores, é servir a igreja, é servir os meus irmãos em Cristo, é servir os meus ministérios, é servir nos meus departamentos, é servir na sociedade. Outros poderiam falar assim: ah, pastor, o que mais toca o meu coração, o que eu mais gosto de fazer é ensinar. Eu sou apaixonado em ensinar crianças, ensinar adultos, ensinar a palavra de Deus, ensinar as pessoas. É isso que toca o meu coração. É isso que me motiva a servir. E a gente percebe que é uma das maneiras de nós descobrirmos os nossos dons. A gente começar a perceber aquilo que toca o nosso coração. Eu creio que nós aí, pastor Romo com certeza é um exemplo, nós como pastores, que toca o nosso coração é servir a igreja, o reino de Deus, servir as pessoas, proclamar o evangelho. Ou seja, é entender que nós somos chamados para pastorear, isso é um dom de Deus. Isso não vem de nós, da nossa capacidade, da nossa força, mas isso é algo que vem de Deus, mas é algo que toca o nosso coração. E a gente não consegue viver fora disso. Porque o que toca o nosso coração é pastorear o rebanho de Cristo Jesus. Conversar com pessoas que possuem mais experiência na fé poderá ser também uma boa forma de identificar o dom, pedindo sempre a Deus auxílio nessa busca. Então, conversar com pessoas maduras, pessoas mais experientes na fé, ajuda também, porque essas pessoas começam a perceber os nossos dons. E uma das maneiras que a gente, na caminhada, entende até mesmo o chamado pastoral, é através principalmente do corpo de Cristo, pessoas que começam a identificar isso nas nossas vidas. Então é importante a gente ter esse relacionamento com pessoas experientes, com pessoas maduras na fé. E também buscar esse auxílio em Deus. Orar e falar: Senhor, até hoje eu não consegui me encontrar no corpo de Cristo. Eu acho que não tem dom espiritual algum. Com certeza você tem dons espirituais. Então peça a orientação de Deus, peça para que Deus mostre para você qual é o seu dom, aquilo que Deus tem te concedido por meio do Espírito Santo, para você servi-lo, para você ser um instrumento de edificação na igreja, para que você possa crescer em unidade com as pessoas, na comunidade. A necessidade de compreendermos que não somos completos em nós mesmos e que precisamos dos outros membros do corpo. O corpo é uno, os membros são diversos. E por isso eles precisam cooperar uns com os outros para o bem comum. Assim também é na igreja. Nós não somos autossuficientes, dependemos uns dos outros. Então, que realmente o foco dessa aula seja a gente entender isso. Entender que nós temos habilidades que são concedidas por Deus, mediante a graça de Deus. E realmente nós podemos usar essas habilidades para servir na igreja, mas também para servir na sociedade, no dia a dia. Para que a gente seja um instrumento de edificação na vida de outras pessoas. Para que a gente não viva uma vida egocêntrica, mas uma vida de serviço a Deus e ao próximo. E que possamos entender que como igreja, como corpo de Cristo, nós temos dons espirituais que são concedidos pelo Espírito Santo para que a gente possa servir a Deus, servir a comunidade, servir uns aos outros e testemunhar da graça e da misericórdia de Cristo. Nós, como cristãos, não caminhamos sozinhos, nós dependemos um do outro. Ou seja, nós vivemos em relacionamentos, em comunhão, em unidade, para edificação uns dos outros. Esse é o propósito. Essa é a finalidade dos dons sobre as nossas vidas. Os dons espirituais são dádivas e bênçãos
do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Para que a gente possa servir a Deus, para que a gente possa ser um instrumento de edificação no corpo de Cristo e para que a gente possa crescer em maturidade, em comunhão e em unidade. Esse é o propósito de Deus conceder dons à igreja e ao corpo de Cristo. E nós temos que tomar cuidado, assim como foi falado no início, para que a gente não se sinta sem valor. Ah, pastor, mas eu não tenho esse tipo de dom. Então quer dizer que eu sou inferior a uma outra pessoa que tem esse dom? Ah, pastor, eu não tenho essa habilidade para fazer essa coisa, esse tipo de trabalho, esse tipo de tarefa. Será que eu sou mais inferior do que o outro que tem? Não. Todos nós temos uma importância no corpo de Cristo. Jesus morreu por cada um de nós. Cada um de nós temos a nossa importância. Mas também não podemos cair no extremo de achar que somos importantes demais, que as coisas não caminham sem a nossa participação, que sem o meu dom aquilo não vai fluir, não vai crescer, não vai para frente. Pelo contrário, isso é graça, é misericórdia, é bondade de Deus, é o amor de Deus sobre as nossas vidas. E que nós possamos entender isso, que de fato nós não somos autossuficientes, nós dependemos uns dos outros. E os dons espirituais, as nossas habilidades, nossos talentos, são para abençoar um ao outro. Que Deus, de fato, possa continuar nos abençoando, falando aos nossos corações. Eu queria orar pelas nossas vidas, orar para que Deus continue aplicando mesmo essa palavra no nosso coração. Pai querido, nós queremos te louvar, nós queremos bendizer o Senhor. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor, pela tua graça e misericórdia, tem nos concedido habilidades. E nós podemos, através dessas habilidades, poder realmente servir a sociedade, servir as pessoas e fazer algo de bom, Senhor, mediante a tua graça e a tua misericórdia. Mas obrigado porque o Senhor também nos concede dons espirituais para que a gente seja um instrumento de edificação no corpo de Cristo, para que a gente possa contribuir para o teu reino, para a proclamação do teu evangelho e para o crescimento da tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor. Tira de nós, Deus, todo o complexo de inferioridade, tira de nós também toda soberba, todo orgulho, e quebranta o nosso coração, Deus, para que possamos entender que nós somos pessoas que realmente fomos alcançados pela tua graça, por isso nós temos valor. E o Senhor tem nos abençoado com dons espirituais, para que a gente possa contribuir para a glória do teu nome, Senhor. Então não permita que a gente venha nos tornarmos pessoas superiores, pelo contrário, que possamos nos tornar cada vez mais servos do Senhor, servos do teu reino, e servos, Deus, na vida um do outro, Senhor. Nós precisamos do Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, que o Senhor ajude cada um de nós, cada um dos teus filhos aqui, a entender e a compreender aquilo que toca o coração de cada um deles, para que eles possam ser um instrumento do Senhor para a edificação de outras vidas. Abençoe, Deus, cada vida, cada família representada aqui nessa manhã, e nós te louvamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E te louvamos, Deus, porque a tua palavra é que nos edifica, que nos transforma, que nos liberta, que nos salva e que nos orienta, Deus, para vivermos de maneira que o teu nome seja glorificado. Por isso nós te agradecemos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Lembrando os queridos irmãos aí que no próximo domingo, 18 de outubro, nós começamos aí o nosso 4º módulo da ID Online e nós vamos estudar o tema Encontrando Cristo de Gênesis Apocalipse. Então não perca no próximo domingo o nosso ID Online. Eu só vou ver certinho depois, né, com relação ao horário e para poder passar para os irmãos. Não sei se o pastor Rom está sabendo do horário que vai ser a ED no próximo domingo.
já que nós teremos o nosso culto presencial. Se tiver, pastor Romo, quiser dar algum parecer para nós. Então, precisamos confirmar, mas eu creio que, pelo fato do culto presencial acontecer, vamos repetir o que nós fizemos no último, né? Foi às 9 horas, mas a gente vai passando direitinho as informações durante a semana. Mas Maravilha. já fiquem mais ou menos preparados, irmãos. Eu creio que vai ser às 9, sim.